Queridos, então eu vou lendo aqui o Salmo 38, eu vou lendo e comentando. É um salmo de muita dor, né? Que o salmista estava passando por um momento difícil, né? De pecado, de doença. Vamos ler aqui os sentimentos, né? Que o salmo tem uma profundidade impressionante, né? Em exprimir as coisas do interior do coração humano, né? Salmo 38 diz assim: Senhor, não me repreendas no teu furor, nem me disciplines na tua ira, pois as tuas flechas me atravessaram e a tua mão me atingiu. Por causa de tua ira, todo o meu corpo está doente, não há saúde dos meus ossos por causa do meu pecado. Então, a primeira coisa que a gente vê, né, irmãos, que há uma atuação de Deus, como, né, Hebreus 12, o pastor Wagner até comentou na última reunião de oração, né, que um pai corrige o seu filho para colocar o seu filho fora daquele caminho de perigo, de prejuízo moral e futuro da pessoa. Então o pai precisa corrigir. Esse é um dos principais papéis de um pai, né? E Deus, como um pai que é, ele também o faz, ele também nos repreende, ele nos disciplina, não por mera fúria ou por, né, como um pai bêbado que está ali descontrolado. Não, muito pelo contrário. É de caso pensado, é sabendo o que está fazendo e para o nosso bem. Porque se ele não fizer isso, ele sabe que seremos completamente arruinados. Né? Então, isso é um socorro de Deus quando ele vem e aponta o nosso erro. Olha, esse caminho que você está indo não resultará em algo bom. Então, saia daí, fuja daí que você está indo em direção ao precipício. Então, Deus vem e nos repreende. Né? O Espírito Santo, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. No verso 4, as minhas culpas me afogam. São como um fardo pesado e insuportável. Minhas feridas cheiram mal e supuram por causa da minha insensatez. Estou encurvado e muitíssimo abatido. O dia todo saio vagueando e pranteando. Então, irmãos, isso aqui é algo que atinge as pessoas que têm o mínimo de caráter, né? Porque existe aquela condição humana que a pessoa está em tal nível de depravação que, como a Bíblia diz, cauterizou a mente, né? A pessoa, né, como alguns, seja na política, seja em algumas áreas humanas, a gente vê as pessoas fazem o mal e não estão nem aí, né? Agora, aquele que está sempre, e esse é um benefício que às vezes a gente não percebe, sempre recebendo a instrução da palavra, sempre ali diante de Deus na igreja, sempre, né, estando recebendo de Deus esse toque do Espírito que nos incomoda e nos faz nos sentir mal com o erro. E isso é salvação para nós. Porque sem esse sentimento de constrangimento, de arrependimento, de sentir-se mal com isso, a gente se perderia, né? Então, veja que ele se sente abatido, as culpas dele são um fardo, e isso, de novo, é um quebrantamento necessário para a gente sair do pecado. Porque senão a gente iria naquilo e pronto. Não. O nosso coração reclama, a nossa alma, o nosso espírito, tocado por Deus, geme e quer abandonar aquele erro, né? No verso 7, eu estou ardendo em febre, todo o meu corpo está doente. Sinto-me muito fraco e totalmente esmagado. Meu coração geme de angústia. Então veja, queridos, que isso até somatiza no corpo, né? A pessoa vai sentindo tão mal consigo mesmo que isso vai afetando, né, o corpo. A angústia gera uma angústia porque a pessoa precisa sair daquilo. Verso 9, Senhor, diante de ti estão os meus anseios, e o meu suspiro não te é oculto. Meu coração palpita, as forças me faltam, até a luz dos meus olhos se foi. Meus amigos e companheiros me evitam por causa da doença que me aflige, ficam longe de mim os meus vizinhos. Às vezes, quando a gente passa por um problema grande, né, irmãos, as pessoas às vezes nos abandonam, né? A gente mesmo quer se abandonar pelo erro que a gente cometeu, né? E isso ocorre. Os que desejam matar-me preparam armadilhas, os que me querem prejudicar anunciam a minha ruína, passam o dia planejando traição. Como um surdo não ouço, como um mudo não abro a boca.
Fiz-me como quem não ouve, em cuja boca não há resposta. Então veja que ele está morrendo pro mundo, né? Ele fica surdo, fica mudo, porque não tem nem coragem de falar. Ele vai falar o quê? Quem está no pecado tem mais é que ficar calado mesmo e se quebrantar, irmãos. Não há outro caminho. Jesus, João Batista, a principal pregação deles, né? Venham para mim que eu vou te dar conquista, vou te dar vitória, sua vida vai ser uma bênção. A principal pregação deles era: se arrependa. Porque essa é a condição humana, é uma condição de um ser caído, de um ser que sem a graça de Deus é um ser perdido, um ser vil, e todos nós precisamos nos arrepender, não apenas da nossa conversão, mas sempre diante de um pecado, sempre diante de um mal que se avizinha, de uma tentação que começa a nos atrair. A gente precisa se arrepender, irmãos. Isso é uma condição do salvo, da pessoa que não aceita e não quer um caminho diferente do de Deus. Que a gente se arrependa sempre. No verso 15, Senhor, em ti eu espero. Tu me responderás, ó Senhor meu Deus, pois eu disse, não permitas que eles se divirtam à minha custa, nem triunfem sobre mim quando eu tropeçar. Estou a ponto de cair, minha dor está sempre comigo. Confesso a minha culpa. E angústia estou por causa do meu pecado. Então, no erro, irmãos, no pecado, a gente não pode, né? Como às vezes a pessoa fica tão constrangida que a pessoa se afasta de Deus, né? Eu não consegui servir a Deus, não consegui continuar na igreja, fazendo certo, e às vezes abandona. Não, pelo contrário, nesse momento é que você tem que ir até Deus, falar, Senhor, em ti eu espero. Eu não estou conseguindo, eu estou falhando, eu estou cedendo, mas a gente tem que ir para Deus, sempre. Nunca, por qualquer tipo de pecado ou erro, se afaste de Deus. Vá até Deus e faça como Ele. Eu confesso a minha culpa. Senhor, me ajuda com o meu pecado, me ajuda, eu estou fraquejando, é feio o que eu fiz ou o que eu estou fazendo. Mas o importante, irmãos, é pedir a presença do Espírito Santo, pedir que Deus salve, resgate, opere alguma coisa e sempre se quebrantando, sempre confessando. Não tem outro. Porque Davi, que é um dos maiores das Escrituras, um homem segundo o coração de Deus, falhou. Então, nós precisamos, primeiro, estar sempre atentos e sempre na presença de Deus. Porque para a gente cair, como diz o apóstolo Paulo, quem está de pé, olhe que não caia. Por isso essa insistência de nós, pastores, não é porque a gente quer público, a gente precisa de ouvintes. É porque a gente se importa com as pessoas e porque não há outro caminho. Se a gente não ficar sempre recebendo a palavra de Deus, sempre o toque do Espírito, todos vão cair. Porque todos são pecadores e carecem da graça de Deus. Então não tem outro caminho, a gente precisa do Espírito Santo. Verso 19, meus inimigos são muito poderosos, são muitos e poderosos, é grande o número dos que me odeiam sem motivo. De demônios inclusive, né, irmãos? Talvez você não tenha nenhum inimigo no trabalho, enfim, mas espiritualmente falando, são muitos os que nos rodeiam, né? Os que me retribuem o bem com o mal, caluniam-me, porque é o bem que procuro. Senhor, não me abandones. E Ele não abandona, irmãos. Enquanto a gente se achegar a Ele, falar, Senhor, me socorre, Senhor, tem misericórdia, me perdoa, Ele não abandona. Não fiques longe de mim, ó meu Deus, apressa-te a ajudar-me. Senhor, e aqui está o grande ponto, meu Salvador, é Ele que nos salva. Ninguém consegue se salvar, ninguém consegue se libertar, como diz a oração do Pai Nosso, né? Senhor, não me deixe cair em tentação. É uma oração da pessoa humilde. Senhor, não me deixe. Por mais que eu tenha caminhado contigo, tempo de igreja, eu conheço muito das Escrituras, já ouvi pregação, irmãos, é essa oração. Senhor, não me deixe cair em tentação e me guarde do mal. Me guarda mesmo, Senhor. Porque, como Ele disse, sem Ele nós nada podemos fazer. Então nós temos que ter sempre diante de nós essa humildade, esse cuidado e essa constante busca do Senhor. Porque nós precisamos dele, irmão, para ficarmos de pé. Porque a gente fica de pé não é pela nossa força, é porque Ele nos sustém. Ele nos guarda do pecado. Por mais que a gente pense, eu jamais faria tal coisa. Meu irmão, cuidado, que a carne,
é perigosa, o nosso ego é perigoso e Satanás é perigoso. Tudo isso aí sabe como nos derrubar. Agora, com a graça de Deus, a gente consegue. Com a graça de Deus, mantendo-se sempre ouvindo a palavra de Deus, que a fé vem pelo ouvir da palavra de Cristo, a gente pode vencer, e é isso que todos nós precisamos. Vamos orar, né, irmãos? Senhor amado, nos colocamos diante de Ti e pedimos, Pai, a Tua graça e a Tua proteção, para que a gente chegue, Pai, ao final dessa corrida, né? Que não adianta começar uma maratona correndo 100% bem e rápido, se no meio do caminho a gente abandonar. Então nos ajuda, Pai, nessa caminhada. Abençoa que nós e cada um aqui possa ser como o apóstolo Paulo, combater o bom combate, guardar a fé e chegar junto a Ti, Pai, na nossa morada eterna. Nos propicia, Pai, uma boa jornada, nos ajuda nisso, porque nós reconhecemos que somos falhos e que precisamos da graça do Senhor e do Teu Espírito. Esteja sempre conosco, Pai. Aponta todos os nossos erros, todas as nossas falhas. Se a gente começar a desviar, seja para a direita, seja para a esquerda, nos alerta, Pai, e nos ajuda a voltar para o caminho certo, a estar junto contigo. Pedimos a Tua bênção sobre nós, sobre os nossos, em nome de Jesus.